Olá, hoje, dia 12 de março, tivemos um dia bastante tenso na Bolsa. A Bolsa teve dois circuit breaks, com 10% e com 15%, e quase bateu no terceiro circuit break, que provavelmente suspenderia os negócios por um dia. No final do dia ela teve uma pequena reação, mas o fato é que hoje a gente destruiu em termos de valor quase que R$ 500 bilhão. Ontem o valor das companhias, das 73 companhias que fazem parte do índice Bovespa, valiam 3 trilhões 395 bilhões. Hoje fechou valendo 2 trilhões e 896 bilhões. Entre o pico lá em 24 de janeiro, a destruição de valor chega a 1 trilhão e 800 bilhões. Não é uma situação simples, é uma situação que gera bastante preocupação, uma queda bastante pronunciada. Entretanto, eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho sobre esses números. Primeiro, por que desvalorizou? Por que sumiu meio trilhão? Será que as empresas brasileiras estão numa situação tão difícil? Será que efetivamente esse valor foi de fato perdido? Queria convidar vocês a imaginar um condomínio em que tenha lá 1.000 casas. E todas essas casas são absolutamente iguais, são 1.000 casas iguais. E cada casa dessa vale R$ 500 mil. Portanto, eu entro lá na portaria e vejo lá que o valor da última casa negociada foi de R$ 500 mil. São 1.000 casas, são 500 milhões de reais que valem todas as casas. Aí, em um determinado dia, por algum motivo, sei lá, algumas casas são vendidas por um preço bem menor do que esse R$ 500 mil. São vendidos destas 1.000 casas, 9 casas, e elas são vendidas lá por R$ 425 mil. Portanto, se eu for olhar, eu ia dizer que o valor de todas essas casas caiu em 15%. Agora vamos pensar um pouquinho se isso é verdade. O mais provável é que a maior parte das pessoas que são donas daquelas casas sequer pensassem em vender. Ela está morando lá, ela quer ficar naquela casa. Algumas pessoas talvez até se ficassem interessadas em comprar uma casa mais barata. Então eu não posso dizer que as 1.000 casas se desvalorizaram. Eu posso dizer que 9 entre as 1.000 casas foram vendidas por um preço abaixo de R$ 500 mil. Foi exatamente o que aconteceu com o índice Bovespa hoje. Do valor das companhias que fazem parte do Ibovespa, foi negociado hoje 21 bilhões, ou seja, 0,7% do valor total destas casas. As companhias continuam aí, talvez elas venham sofrer com todos os impactos do coronavírus. Porém, o preço dessas companhias que a gente está olhando é simplesmente em função do último negócio que ocorreu. Não é um motivo de as pessoas ficarem completamente apavoradas. Não há motivo de tranquilidade, mas não há por que você ter pânico. Se você tem as ações, entenda que as companhias vão continuar trabalhando, as companhias vão continuar gerando lucro, talvez com algum sofrimento, porque o impacto do Covid-19 realmente tem sido significativo e tem assustado muitas pessoas. Qual é o problema agora? A gente sabe que ele vai se espalhar pelo mundo. O problema é você retardar um pouco para você não ter um pico muito alto nessa doença, o que poderia saturar todo o sistema de saúde brasileiro, o que não é nada bom. Agora, o vírus é um vírus que tem seus problemas, a taxa de mortalidade não é muito elevada. Agora, o que as pessoas me perguntam, até quando vai cair? Quando que volta a subir? Olha, ninguém sabe isso. Ninguém sabe quanto que vai cair. O que a gente pode ver é que, de fato, as companhias que estavam muito bem precificadas lá em janeiro, hoje já estão num preço abaixo do valor real. Pode ser que caia mais? Pode ser que caia mais, certo? Agora, também não é para você sair desesperadamente colocando lá na bolsa a tua reserva de imprevistos.
Se você tem tranquilidade, se você acha que as ações que você comprou continuam valendo, olhe para as companhias continuam lá. Eu já passei por uma série de outras quedas ao longo da vida, elas são assustadoras e essa não é uma queda pequena, uma queda que está sendo bastante pronunciada. Eu acho que a gente precisa nesse momento ter calma, não é para você sair desesperado comprando, certo? E nem sair desesperado vendendo quem está lá. O que a gente precisa entender é que a bolsa é assim e é possível que daqui a algum tempo a gente olhe para trás e veja que essa queda, né, não foi muito grande. Eu coloquei no meu Instagram alguns gráficos que vão mostrando a evolução do índice Bovespa e eu corto no momento das crises. E aí, quando a gente olha para trás, você vai ver que, por exemplo, a crise da Rússia, lá, que foi bastante assustadora, certo? Olhando agora, ela não parece uma crise tão assustadora, ou do 11 de setembro, lá do World Trade Center. Também não parece uma crise assustadora. Daqui a 10, 15 anos, a gente vai olhar para trás e vai ver que esta crise de agora também não foi uma crise assustadora. Ela será muito assustadora para aqueles que compraram por um preço muito alto e agora acabam vendendo por um preço muito baixo. Entenda que ninguém sabe, quem diz que sabe a hora que vai subir ou que sabe até quanto que vai cair, é alguém que não está falando a verdade, porque a gente não sabe. O que acontece no mercado é que tem pessoas querendo comprar e pessoas querendo vender. Entenda que sempre que existe um negócio, tem alguém vendendo e tem alguém comprando. O que aconteceu hoje? Tinham poucas pessoas querendo comprar e muitas pessoas querendo vender. Isso fez com que o preço caísse ainda mais. Calma, né? Tenham tranquilidade. Quem tiver um dinheiro sobrando, eventualmente pode até investir. Outra dúvida que muita gente tem me colocado é com relação aos títulos públicos. Os títulos públicos de longo prazo caíram bastante o preço porque a taxa de juro subiu. Quem tem esses títulos, o que deve fazer? Não sei, eu acho que é muito... não me parece que seja a hora de vender. Não tem nada a ver com o problema do caixa, do problema do tesouro. A gente precisa tomar cuidado que existem muitas informações falsas aí dando... Muita gente me perguntando, esse vírus foi inventado pelos Estados Unidos, esse vírus foi inventado pela China. Não, esse vírus é um vírus que aconteceu lá, se espalhou pela China. Cuidado, todas essas informações são informações que fazem com que as pessoas se apavorem. Como eu falei no outro vídeo, é natural que a gente tenha medo, porém a gente tem que assumir, tem que entender e superar os medos que a gente tem. Amanhã é outro dia, bastante calma, espero que a Bolsa dê uma reagida amanhã, se bem que os números não indicam muito isso. Abraço.